Olá, pessoal. Trago para vocês, então, a minha dissertação Intervenção no Ensino de Probabilidade e Estatística para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental alicerçada na BNCC. Meu nome é Domingos Antônio Lopes e o trabalho contou, então, com a orientação das professoras Cristiana Pafal e Cíntia Meneghetti. Esse trabalho teve, então, por objetivo, por meio da realização de oficinas junto aos estudantes dos anos iniciais, do primeiro ao terceiro ano, de uma escola pública, trabalhar a unidade temática, probabilidade estatística, com seus objetos e habilidades de conhecimento, usando recursos de materiais concretos e tecnológicos. E, a partir dessas oficinas, então, buscou-se o desenvolvimento das competências gerais propostas pela BNCC. Segundo a BNCC, competência é a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana. Portanto, está adequada à proposta de como e por que surgiu, pois colabora para questões sociais e econômicas do educando. Aqui apresento, então, as 10 competências gerais propostas para a BNCC. Ela se divide, então, em habilidades cognitivas e habilidades socioemocionais. Segundo a BNCC, a matemática não se restringe apenas à quantificação de fenômenos determinísticos, pois ela também estuda a incerteza proveniente de fenômenos de caráter aleatório. Já para Duval, na matemática existe a necessidade de realizar tratamentos e as conversões, pois isso implica na incitação de sistemas cognitivos para a atividade matemática. Colombo nos diz ainda, baseado na teoria de Duval, que levar em conta as particularidades das funções cognitivas e possibilidades de cada uma das representações usadas para análise de dados, em particular gráficos e tabelas, são registros bem característicos desse conjunto de objetos matemáticos e estão bem associados, então, ao conteúdo de estatística e probabilidade. Começando com as práticas, então trago o primeiro ano do ensino fundamental, uma turma constituída de 16 alunos, com nenhum aluno com necessidades educacionais especiais, e a atividade é reagrupando imagens e tabulando dados. O desafio inicial era trazer conceitos iniciais para esses alunos de estatística e probabilidade, como variáveis aleatórias, população e amostra. O recurso utilizado, então, foram mapas do Rio Grande do Sul, mapa da cidade e mapa do bairro onde a escola está localizada. Na sequência, então, se apresentam as 3 variáveis probabilísticas, acontecerá com certeza, talvez aconteça, e é impossível acontecer, e 30 imagens divididas em 5 temáticas. Para o processo de conversão, segundo Duval, então os alunos são convidados, em dupla, escolherem uma das imagens entre as 30 dispostas, para que então o dado selecionado seja convertido em tabela, e depois essa tabela possa ser convertida em um gráfico. Já no segundo ano, uma turma constituída de 21 alunos, tendo 2 alunos com NE, e a atividade, a hora do conto e tabulando os dados. O desafio aqui foi o mesmo com relação ao primeiro ano e o recurso utilizado também foram os mapas. Na sequência, então, as 4 variáveis probabilísticas são apresentadas, muito provável, pouco provável, improvável e impossível, extraído, então, depois 24 imagens do filme Os Três Porquinhos para que essas 4 variáveis possam ser trabalhadas. Então, com isso, também são dispostas as 24 imagens para que os alunos escolham um dos dados em dupla, e nesse momento são trabalhadas, então, as competências propostas pela BNCC. Essa imagem, ela é convertida no formato de uma tabela, e a tabela depois é convertida, então, no formato de um gráfico. Já no terceiro ano, uma turma constituída de 23 alunos, eu tenho 3 alunos, então, incluídos com NE, e as atividades foram jogo de dados e do que você tem medo. O desafio aqui, para trabalhar os conceitos iniciais, foi utilizado o recurso do Google Maps. Primeiro, trabalhamos com os dados, numa brincadeira buscando eventos aleatórios, e as possibilidades para encontrar o número 7, com 1 dado, 2 dados e 3 dados. O processo de converter, segundo Duval, acontece num questionário que é apresentado aos alunos do que você tem medo. Inicialmente, eles fazem o questionário de forma individual e depois, em grupo, eles começam a tabular esses gráficos, então, esses dados.
Esses dados, então, finalmente são convertidos numa tabela, utilizando o quadro como recurso, para finalmente ser convertido em um gráfico. As oficinas realizadas com os alunos dos anos iniciais evidenciaram que os mesmos aceitam o desafio de atividades diferentes. Também ficou evidente uma oportunidade de formação para os docentes e uma proposta de continuidade das atividades envolvendo a unidade temática e probabilidade estatística. E as competências propostas na BNCC, então, constituem um novo olhar nesse processo de ensino e aprendizagem. E sobre essa ótica, toda essa fundamentação, então, é construída numa avaliação onde as habilidades, conhecimentos e atitudes são essenciais para que isso ocorra. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.